Olá pessoal, sou o professor Evandro, esse é o Direto ao Ponto, redação do Enem. Você está se preparando para a redação do Enem? Precisa saber que há 5 critérios que serão avaliados na sua redação. São 5 competências que serão observadas na sua redação. E qual é a primeira competência? Então, a primeira competência se refere à forma como você lida com a língua portuguesa, ou seja, o domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Você tem que entender de ortografia, pontuação, acentuação, das questões gramaticais. A segunda competência se refere à compreensão do tema, como você entende o tema. O entendimento do tema é fundamental para o desenvolvimento de uma boa redação, que vai ser desenvolvida no gênero dissertativo argumentativo, ou seja, você vai defender um ponto de vista no seu texto. A terceira competência se refere à coerência do seu texto. Então, essa coerência vai ser conquistada a partir da maneira como você organizar, selecionar os argumentos, os fatos, para reforçar o seu ponto de vista. E aí também vai ficar evidente qual é a sua marca de autoria, ou seja, a maneira como você se posiciona a respeito do tema. A quarta competência se refere à coesão do texto. Como você vai fazer a conexão entre períodos, frases e parágrafos. Então, quais os elementos conectivos que você utiliza e de que forma você utiliza. Então, essa competência é observada. A quinta e última competência, que é uma das competências sobre a qual se observa com muito cuidado, é a maneira como você coloca a sua proposta de intervenção. A gente sabe que o Enem, ele propõe um tema que é uma questão para ser solucionada, ou pelo menos apontar um caminho. Então, que caminho que você vai apontar? Uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela não pode ferir os direitos humanos, porque se você fizer alguma proposta que fira os direitos humanos, essa competência será zerada. Então, são 5 competências para a redação do Enem. Esse é o Direto ao Ponto. Aperte o sininho, reforce a amizade, continue vendo os vídeos e estudando para a redação do Enem. É isso.